Alguém tem que sair 3 horas? Vou seguir e vou tocar o barco aqui, tá? Então lá vou eu. Interferencial. Galera, o que nós estudamos até agora foram correntes de baixa frequência. A primeira aula eu falei para vocês que a elétron é dividida em 3 grandes grupos. Correntes de baixa frequência, as de média frequência e as de alta frequência. Nós acabamos as correntes de baixa frequência, com TENS e FES. Nós vamos entrar agora nas de média frequência, que são só 3. A interferencial, a russa e a australiana. Nós só temos essas 3 correntes para estudar. Mas vocês precisam ter clareza do que é uma corrente de baixa frequência e uma corrente de média frequência. Vamos lá, vamos relembrar isso aqui agora. No primeiro dia de aula, eu falei para vocês que a frequência, ela tem um efeito diretamente na impedância tecidual. Ou seja, quanto mais baixo for a frequência, maior vai ser a dificuldade dela de penetrar na pele. Então, correntes como o TENS e o FES, que trabalham com 50 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 60, 100, estourando 200, essa é uma frequência que não vai conseguir chegar em tecidos muito profundos, graças a um fenômeno físico chamado de impedância tecidual. Impedância é como se fosse um tipo de resistência, mas vinculado à frequência, tá? Então, se a gente tem esse fenômeno da impedância lá, dificultando a passagem da corrente, a gente entende que as correntes de baixa frequência, elas ficam mais superficial, elas penetram pouco na pele. Já as de média frequência, eu estou ultrapassando esses 200 Hz e indo bem além. Elas começam em 1000 Hz. Então são frequências que, se eu colocar na pele do meu paciente, não vou ter a capacidade de gerar percepção no meu paciente. Isso, pô, professor, você vai colocar uma corrente, mas essa corrente não vai ser percebida pelo paciente. Calma, que ela vai ser percebida sim, mas por ser de média frequência, esta média frequência vai precisar de um artifício, vai precisar de um joguinho que a gente vai fazer aí agora para que elas sejam percebidas. E aí eu vou tentar riscar aqui no Paint com o meu mouse. E eu vou tentar escrever com o mouse para que vocês consigam enxergar aqui os meus desenhos com algum tipo de que seja bom, né? Que seja compreensível. Mas vamos lá, ó. Se eu tô mandando uma frequência de até 200 Hz, significa que esses pontinhos aqui são pulsos, tá? Pá, 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 pá. Ou seja, de 0 até... E são 2, tá, gente? De 0 até 200 Hz, essa frequência que está aqui, ela é percebida pelos meus neurônios, pelas minhas terminações nervosas. Quais são elas? Os mecanoceptores, os baroceptores, os esteroceptores e por aí vai. Ou seja, tudo que for terminação sensorial livre, que capte estímulos táteis e estímulos mecânicos, serão percebidos dentro dessa faixa de frequência. O problema é que as correntes de média frequência, MF, entendam que é média frequência, eles estão aqui acima de 1000. Certo? E eles vão até 100, 1000 Hz. Então é isso aqui, ó, galera. É tanto. Na hora que eu termino, eu tiro o dedo errado. Ai, pronto. Entende que é uma frequência tão alta que não é... Caramba! Vocês entenderam, né? Eu tô apertando aqui o botão, o botão errado tá apagando tudo, mas última vez, tá? Só pra vocês entenderem.
Já vi que eu vou comprar aquela telinha que você escreve com canetinha. Vai ser ótimo para dar aula. Mas beleza, vocês viram que o negócio aqui é muito mais intenso. Então essa frequência daqui significa que minha célula teria que despolarizar 1000 vezes por segundo. Não existe célula capaz de fazer isso daí. O máximo que qualquer célula do nosso corpo consegue, que algumas células do nosso corpo conseguem, é até 400 vezes por segundo se despolarizarem, o que é absurdamente alto e pouquíssimas células fazem isso. Acima de 1000 é humanamente impossível, não existe isso. Mas nós temos correntes que atuam de 1000 a 100.000 Hz. Beleza. Sabendo que isso existe e que está nesse aparelhinho aqui que eu estou trazendo para vocês, certo? Como é que a gente vai fazer com que essa corrente seja percebida pelas terminações nervosas das nossas peles, do nosso corpo? Simples, a gente vai criar um artifício de partir em bloquinhos, tá? Entenderam? Aqui tá a jogada, pai. Beleza, ó. O lance tá aqui, ó. Eu pego esses 1000 e parto em bloquinhos, ou seja, em busts, em envelopes, em pacotes. Aqui dentro eu tenho entre 1000 e 100.000. Digamos que aqui eu esteja falando de uma frequência de 2000 Hz. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Então esses bloquinhos daqui simulam uma baixa frequência, certo? Então eu ter uma corrente de média simulando uma baixa frequência. Isso ficou claro na cabeça de vocês? Por isso que as correntes de média frequência elas são percebidas pela pele de modo muito semelhante às correntes de baixa frequência. Se eu pegar no seu braço aqui e colocar uma corrente australiana ou uma corrente russa, a percepção vai ser difícil de você dizer, essa daqui é corrente russa, essa de cá agora é Fez. Porque a percepção na pele vai ser muito próximo, muito parecida, a não ser que você tenha uma habilidade muito grande de conseguir perceber esses busts aí, né, esses pacotinhos aqui. Isso não é trivial, isso não é comum, mas realmente eu só tenho efeitos terapêuticos graças a essa modulação em baixa frequência, que eu vou ter ela muito perceptível em duas correntes que nós temos nas médias frequências, que é a corrente russa e a corrente australiana, que pode ter a sigla de AUSI. E vocês já devem ter visto essa sigla por aí, AUSI, tá certo? Beleza, essas duas aí encaixam exatamente nessa situação, nessa explicação que eu acabei de dar para vocês. Porém, a aula de hoje é sobre interferencial. Interferencial. Que ela foge um tiquinho de nada dessa lógica aí. Ela trabalha assim, ó. Eu vou tentar simular, gente. Ó, qual é a diferença dela aqui? A diferença é que ela não está separada em bloquinhos tão visíveis assim. Ela é contínua, ela é contínua não vou usar esse termo porque pode confundir vocês. Mas ela não tem interrupções. Ela tem aumento e redução, aumento e redução, aumento e redução, aumento e redução. Beleza? Gerando nela uma capacidade muito grande de ser percebida como uma corrente de baixa frequência, como um TENS, por exemplo, tá certo? Então eu tenho as correntes de média frequência, uma simulação dos efeitos de baixa frequência com uma grande vantagem nas costas. Por ser de média frequência, ela tem menor impedância, elas penetram mais na pele do meu paciente. Opa, você está me dizendo que agora eu tenho correntes que invadem mais os tecidos e alcançam mais tecidos? É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. As correntes de média frequência elas têm um alcance tecidual maior. Elas chegam em mais tecidos. Porém, as indicações clínicas serão semelhantes às de baixa frequência.
elas não entram para substituir, para ocupar uma lacuna que as de baixa frequência não ocupam. Não, não, de forma nenhuma. Elas entram para disputar espaço mesmo. Aonde eu indicaria o FES, eu posso indicar a russo-australiana tranquilamente, ou até a interferencial. E vice-versa, onde eu indico o TENS, eu poderia indicar interferencial russo-australiana, a depender de como eu programe elas, tá? Então elas são, como é que eu posso dizer? São concorrentes, né? Eu não preciso ter todas elas para dizer, agora eu estou completo e eu posso atender qualquer paciente. Não, você já conseguiria atender se você tivesse só as de baixa frequência. Mas tem alguns casos em que as de baixa frequência são melhores e existem outros casos que as correntes de média frequência são melhores. Então, quem tem essa possibilidade, tem a possibilidade de brincar mais, de manipular mais, de fazer mais coisas, tá? Mas, se você tá lá no início de carreira, não quer comprar um aparelho de russa, australiana, que tá lá na faixa dos seus R$ 4.000, diz, pô, professor, tô aqui querendo fazer meu atendimento domiciliar, eu tô começando agora, eu quero comprar um aparelhinho de 500 conto. Esse aparelhinho de 500 conto vai resolver minha 500, hertz, perdão, galera. Oxi, o que é que eu quero com hertz aqui? Não é hertz não, esquece. Reais, ó, o Rzinho aqui, ó. Você pode pegar um de 500 conto, né? Que aí todo mundo fala conto, a galera entende logo. Pega um de 500 conto, que é um TENS e FES. Consigo suprir a minha necessidade no momento ali, naquela condição, ou se supre. Se você souber utilizar, você tem uma Ferrari na sua mão, em termos de uso, né? O que é que eu consigo fazer com ela aqui? Eu consigo fazer muita coisa, eu consigo trazer muito benefício para o meu paciente, basta saber utilizar ela da melhor forma, saber gerar o máximo de proveito dela. Então aí você faz miséria, tá certo? Mas vamos lá, entenderam, galera, essa diferença entre baixa frequência e média frequência? Beleza. Entendido isso, nós vamos agora para a corrente interferencial, que é essa danada aqui. Agora eu quero que vocês viajem comigo aqui, tá bom? Viajar no bom sentido, no sentido de que vocês estarão aí fechando os olhos e tentando ver os gráficos na frente de vocês, como se fosse aqueles filmes da Disney que o cara fecha o olho e de repente tudo muda, tudo acontece. A gente está mais ou menos nisso daí, tá certo? Fecha o olho, galera, viaja comigo aqui. Lá vamos nós. O que é que a gente quer saber? Quero saber o que é uma corrente interferencial, o que ela gera de efeitos clínicos, quais os parâmetros para gerar esses efeitos clínicos e como se aplica, tá? Vai mudar só um tiquinho de nada, coisa pouca. Mentira, gente, vai entrar parâmetro que não acaba mais aí. Por isso que eu estou pedindo para que vocês viajem comigo, porque tem que ser uma viagem mesmo, tá? Beleza, já expliquei para vocês essa diferença daqui de baixa e média frequência. Nós temos essas três para estudar. ALSE é a abreviação de corrente de eletroestimulação australiana, tá? E nós temos aqui a danada de hoje, a corrente interferencial, que eu tentei desenhar parecido com isso daí. Mas entrou nela agora uma nova parâmetro, não vou chamar de parâmetro não, uma nova informação, que ela é modulada a intensidade. É uma corrente que fica oscilando a sua intensidade ao longo de todo o tratamento. Ela sempre fica oscilando. Ela é assim. Ela existe dessa forma, tá? Se ela é assim, nós vamos ter que lidar com a corrente com essa configuração aí, certo? E como é que a gente lida com ela? Beleza. Imagine agora que eu tenho uma corrente e essa corrente ela sempre será aplicada com dois canais. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Tô tentando soltar aqui o negócio não solta, peraí. Com dois canais. Canal 1 e canal 2. Antes de explicar o slide, eu vou mostrar aqui minha carinha no vídeo. Certo? Olhem aqui para mim. Beleza? Tô aqui com o canal branco e tô aqui com o canal preto. Canal branco, nós temos o positivo e o negativo e o de cá também. Ela é uma corrente alternada. Pela imagem vocês conseguiram enxergar isso, que ela é uma corrente
que ela é uma corrente alternada. Se é alternada, tanto faz quem é cátodo e quem é ânodo, aqui não importa, não tem nada a ver isso daí, certo? Mas eu tenho canal 1, que é o branquinho, e canal 2, que é o pretinho. Esses canais daqui, eles terão um valor de média frequência, tá? Então aqui vai operar entre 2.000 Hz ou 4.000 Hz, certo? E o de cá também, só que com uma ligeira diferença entre eles. De forma que, quando essa corrente passar e essa corrente de cá passar, elas vão gerar uma interferência entre elas. E essa interferência vai gerar uma corrente resultante. E é essa corrente resultante que me interessa. Beleza? Como é que eu faço isso, professor? Para que haja uma interferência, eu preciso fazer um posicionamento dos eletrodos de forma a gerar essa interferência. Ou seja, eu preciso fazer um posicionamento dos eletrodos de modo que gere um X. Deixa eu tentar fazer essa simulação aqui, ó. Eu coloquei aqui, canal 1, certo? Canal 2, aqui. Aqui, opa, aqui e aqui. Percebe que existe aqui agora um cruzamento? O fluxo dessa corrente está nesse e o fluxo dessa corrente está nesse daqui. Quando eu faço esse cruzamento, eu gero no tecido do meu paciente uma interferência. E é sobre isso que eu vou explicar, tá certo? Não vou nem tirar os eletrodos daqui, vou dar aula assim. Vamos lá. Opa! Ih, tô fazendo merda aqui. Xiii! Cacetada. Tô bagunçando a zorra toda agora. Pera aí. Deixa eu fazer maluquice. Que o bicho tá pegando pro seu lado. Ah, já foi, velho. Deixa eu puxar pelo cantinho aqui. Pronto. Ixi. Ficou grandão, né? Pronto. Vamos voltar para a aula agora. Beleza. Aí nós temos canal 1 e canal 2. Canal 1 a gente vai colocar, por exemplo, uma frequência de 4.000 Hz. Canal 2 a gente vai botar uma frequência um pouquinho diferente, 4.100, tá? E a gente vai fazer neles agora um cruzamento, que foi isso que eu acabei de mostrar para vocês, gerando uma interferência e, consequentemente, uma resultante. A resultante é a diferença entre esse e esse, que é exatamente os 100 Hz. Essa zona de interferência é onde vai residir o meu efeito terapêutico. Esse 100 Hz aqui é onde vai residir o meu efeito terapêutico. Portanto, a vantagem dos 4.000 Hz é aprofundar o tecido, aprofundar a corrente nos tecidos para que essa zona de interferência consiga chegar lá e eu consiga gerar os efeitos dos 100 Hz, o efeito terapêutico dessa zona de interferência no meu tecido-alvo. Esse é o grande benefício, esse é o grande diferencial da corrente da corrente interferencial. E quais tipos de efeito ele gera, gente? Efeitos extremamente parecidos com o próprio TENS. Qual é? Analgesia ou estimulação muscular, a depender da programação dos parâmetros que a gente vai estudar daqui a pouco. Eu posso fazer uma atividade contrátil rítmica para ajudar na diminuição do edema, do controle do edema e, consequentemente, melhorar a circulação. Ou eu posso colocar muito próximo do efeito analgésico com o intuito de obter um relaxamento da musculatura. Beleza, professor? Tudo que isso daí, tudo que está aí, você consegue exatamente com o TENS? Sim, tudo tranquilamente eu consigo com o TENS. Mas qual é melhor? Eu digo que depende. Depende do caso, depende do tecido-alvo. Quanto mais profundo, prefira corrente interferencial. Existe vantagem de uma em relação à outra? Sim. Existem vantagens da corrente interferencial de alcançar mais tecidos do que a corrente TENS, que a corrente que usa o TENS. Por quê? Por ser de média frequência, ela tem uma penetrabilidade maior. Tirando isso, existe alguma vantagem mais visível assim? Não. Tirando isso, não tem mais nenhuma outra vantagem. Elas são extremamente semelhantes quanto aos resultados gerados. Beleza? Ok, então vamos lá. Então agora, galera, que nós temos
o canal 1 e canal 2, o canal 1 só vai me dar duas opções de escolher os parâmetros. Eu vou escolher ou 2000 Hz ou 4000. Eu não escolho entre 2000 e entre 4000. Não. Ou é esse valor ou é esse valor. Você só tem essas duas chavezinhas aí, tá? É porque o aparelho, esse aparelho especificamente não tem, tá? Mas a gente precisaria ter um aparelho de corrente interferencial que pudesse ter essas duas opções aqui, ó. Ou é 2000 ou 4000. Para onde você for, qualquer aparelho de corrente interferencial só vai lhe dar essas duas opções. E aí você programou no canal 1 2000 Hz. Para o canal 2, ele vai dizer o seguinte, beleza, para o canal 2, coloque entre 2001 até 2150, tá? Por que ele não me permite colocar até 2500 Hz? Essa resposta vocês sabem dizer. Eu acabei de falar hoje. Porque frequências muito altas não são captadas pelas nossas terminações sensoriais. Ou seja, se você ultrapassa 200, vai para 250, 300, nenhuma terminação nervosa consegue captar essa frequência e transformar isso em estímulo perceptível. Por isso que eu só vou variar até 150. Poderia ser até 200 também, e alguns aparelhos permitem chegar até 2200. Mas eu vou variar entre 1 e 150 nesse exemplo aqui que eu estou falando para vocês. Tranquilo, galera? Compreendeu isso daí? Da mesma forma, se eu escolher no canal 1 4000, ele só vai me permitir para o canal 2 4001 a 4150. Nunca 4000 fechado, porque frequências iguais se anulam. E frequências distintas interagem, interferem. Beleza? 4000 e 4000 aqui e 4000 aqui, vai gerar uma anulação. Eu não quero essa anulação total, eu quero que a corrente passe, eu quero ter algum efeito terapêutico aí. Então ele me dá essa ressalva aqui, essa diferencinha aqui, que é justamente o que eu quero para tratar. E aí, quando é que eu escolho 2000, quando é que eu escolho 4000? Didaticamente, existe essa divisão que os livros trazem, dizendo que se você colocar 2000, você vai potencializar os efeitos motores, e que se você colocar 4000, você vai potencializar os efeitos analgésicos. Na prática, isso não está devidamente comprovado, embora faça sentido, teoricamente falando. Tá? Beleza. Só que, como a gente tem agora uma média frequência, é uma corrente de média frequência, a resistência dela, que é em ohms, é muito menor do que se fossem só os 50, que é de 3.200 ohms a resistência dela, mas quando eu coloco 4.000 vai para 40 ohms. Então significa que esse 2.000 aqui está levando essa resultante de 1 a 150 para tecidos mais profundos. Está fazendo com que a corrente chegue mais profundamente em tecidos. E isso está um efeito terapêutico muito legal. Na prática eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, 4.000 nesse, o de baixo também vai ter 4.000 e uma gordurinha a mais de frequência. Ou seja, até 150 ele é manipulável, de 4.001 a 4.150. Essa diferença que está o efeito terapêutico, galera, é isso que me importa. É aqui que eu vou brincar. Mas o raciocínio aqui todos vocês já aprenderam comigo. Todos vocês viram que o TENS, a gente pode dividi-lo em baixa frequência ou alta frequência. Traz aquele raciocínio da aula da semana passada, de baixa de 1 a 10 e alta de 50 em diante. Traz exatamente esse raciocínio que a gente vai usar aqui, ó. Tá vendo que os parâmetros eles apenas são trabalhados de forma diferente, mas não foge disso. É frequência, largura de pulso, intensidade o tempo todo. Opa! Largura de pulso o tempo todo. E em cima deles a gente vai fazer um monte de brincadeira aqui, um monte de coisa. Mas vamos lá. Olha que legal. Eu peguei agora só essa gordurinha de 1 a 150 e disse, ó, nós temos essa amplitude aqui para brincar, para fazer o tratamento do nosso paciente. E como é que a gente vai trabalhar isso daqui? A gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai dividir em baixa e alta. Alguma diferença lá em relação ao TENS, quando a gente explicou? Nenhuma. Exatamente igual. Óbvio que quanto mais baixo, melhor. E aqui, quanto mais alto, melhor. Se eu quero os efeitos da alta e os efeitos da baixa. E vocês já sabem até me explicar quando você quer o efeito da baixa, quando você quer o efeito da alta. É muito simples. Vamos lá. Ó. Da baixa, meu paciente vai tolerar aquela vibração rítmica que eu vou ver na musculatura? Se tiver na fase aguda, não. Mas se tiver na fase aguda, eu vou reusar a alta, porque aí não vai gerar essa sensação de vibração rítmica. Consequentemente, vai ser mais tolerável para o meu paciente, vai ser mais agradável para ele.
Óbvio que nos casos agudos eu prefiro a alta. E nos casos subagudos e crônicos eu prefiro a baixa. Beleza? Entendido isso daí, ele vai dizer agora o seguinte. No TENS a gente tem o VIF. Vocês lembram disso? Se lembram, eu quero que vocês escrevam aqui agora para eu saber o que é VIF. A mesa digitalizadora não é simples, não. Não tem problema não, velho. Eu aprendo. Eu estudo e mando ver aqui. Só não sei se eu tô afim de comprar ainda esse ano. Mas, de novo, tá? Se vocês quiserem se sentirem tocados, viu, Eduardo? Se vocês se sentirem tocados, fica à vontade, cara. Fica à vontade aí mesmo. Vem cá, o que é VIF? Eu quero saber de vocês aí o que é VIF. Para saber se o conteúdo tá chegando ou não tá chegando. Agora chegou a hora de avaliar. A avaliação para mim tá aí. Eu quero ver agora, hein? Não adianta pescar, hein? Microfone fechado. Tela fechada, vai ali dar uma pescadinha. Peraí. Agora eu quero saber o que é VIF. Hein? Se ninguém falar, eu não vou falar não. Vamos ficar aqui sem saber o que é. Tá? Se ninguém botar, eu vou passar direto nisso daí. Lá vou eu, hein? Posso seguir? Então vou seguindo. Ninguém falou, vai ficar sem saber. Vamos nessa. Então, ó, lá como a gente tem o VIF, variação de alguma coisa, a gente também tem uma variação aqui. Variação da amplitude do pulso, tá? E essa variação da amplitude do pulso, a gente vai chamar de variação modulada da frequência. Beleza, essa variação modulada da frequência recebe uma sigla chamada de AMF. AMF é essa variação daqui, ó, de 1 a 150. De 1 a 150, a gente tem uma amplitude modulada de frequência que eu posso variar. Aí eu digo agora quanto é que eu quero variar. Eu quero que você fique variando 10 Hz para mais, 10 Hz para menos. Então ele já sabe que ele vai ficar aumentando mais 10 e voltando mais 10, tá? E isso é bom, professor? Do mesmo modo, tem exatamente a mesma explicação. Variar é bom porque eu aumento a possibilidade de mais estruturas serem percebidas, serem captadas. E quando isso ocorre, eu tenho um ganho, porque mais estruturas estão sendo ativadas, consequentemente, mais estímulos estão chegando no meu córtex e está havendo uma maior interação. Agora, olha aqui como é que ocorre isso no meu paciente. Tá? Pronto. Olha aqui como ocorre. Não é nem isso que eu queria falar agora. Sloop é outra coisa ainda, que ainda vou entrar em contato para falar. É isso aqui, ó, galera. Por exemplo, se eu coloquei AMF de 120, eu vou agora, por exemplo, variar em 60 Hz. O que é que eu estou dizendo? Eu quero que ele vá de 120, desça para 60 e depois volte para 120. Aí ele pega 120, vai para 60 e depois volta, tá? Isso é a AMF. E a AMF a gente vai precisar, a variação da AMF a gente vai precisar programar. Então esse é um parâmetro a mais que entra também. Além da AMF, a gente vai ter a variação da AMF, certo? Que é um valor medido em que, professor? Em Hertz. Eu digo quantos Hertz eu quero que fique variando. Agora ele vai parar e olhar para você e vai perguntar o seguinte: espera aí, professor. Você quer que eu fique variando, mas fique variando como? Eu quero que você fique variando assim, ó. A cada 6 segundos, você vai sair de 60 e vai para 120. Aí você bateu 120, em 6 segundos você vai descer até 60. E a cada 6 segundos você vai ficar mudando de um para o outro. Então você vai ficar variando dessa forma. Então, quando ele diz, ó, eu quero que você fique variando de 6 em 6, ele está lhe dando um novo parâmetro, que aí vocês vão ter que decorar, não tem jeito, velho. É mais um parâmetro para vocês, que é o sloop. E esse sloop, ele vai ter 3 possibilidades. Esse primeiro que eu falei para vocês, que é de 6 em 6 segundos, tá? E o aparelho vai lhe dizer, ó, beleza, você quer o sloop de quanto? De 6 em 6? Então você vai botar de 6 em 6 dizendo, ó, essa frequência vai ficar aumentando e diminuindo de 6 em 6 segundos. Ah, mas eu não quero de 6 em 6. Eu quero 1 segundo aumentando, 5 segundos se mantendo e 1 segundo descendo. E aí repete o ciclo. 1 segundo aumentando, 5 segundos se mantendo e 1 segundo descendo.
Esse aqui já mudou o formatozinho dele, não já? Pois é, já não é uma corrente tão lenta, uma subida tão gradual assim. A subida está só aqui. Ou eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero um negócio mais radical aí, mais punk. Eu quero 1 para 1. Não tem não? Ah não, tô voltando, peraí. Agora eu quero de 1 para 1. Aqui era para ter 1 para 1, gente. Eu acabei deixando aqui, ó. Desconsidere esse 5 aqui e considere 1 para 1 segundo apenas, tá? Então é 1 segundo aqui em cima, 1 segundo aqui embaixo. 1 segundo aqui em cima, 1 segundo aqui embaixo. E aí vai. Um em cima, 1 segundo embaixo. Segundo em cima, 1 segundo embaixo. Então quando a gente tem isso daí, a gente tem agora uma corrente que está um pouco mais agressiva, concordam comigo? 1 segundo em 120, 1 segundo em 60. 120, 60. 120, 60. Ela é mais brusca. Quando é que eu posso utilizar mudanças bruscas? No quadro agudo ou no quadro crônico? No quadro mais próximo do crônico. Então 1 para 1, não 151, entendam isso na gravação, por favor, é que é 1 para 1, mais abrupto, mais instantâneo, mais voltado para o crônico, que suporta essas mudanças bruscas, tá? O 151, esse exatamente daí que está, ele tem um formato trapezoidal, então ele é intermediário, então pode ser bom para condições que não são nem agudas nem crônicas demais, mas condições intermediárias, subagudas. E o 6 para 6, que é uma subida tão lenta, ela é boa para condições agudas, que aí é gradual, progressivo, e ao longo do tempo ela vai sofrendo essa mudança gradual. Beleza? Entenderam esse novo parâmetro chamado slope? E olha quantos parâmetros a mais a gente já falou aqui, mas todos eles baseados naqueles 3 básicos que a gente já viu, que é AMF, variação da AMF, o próximo, e o slope, que entrou agora, que vocês aprenderam. Então nós temos esses 3 novos parâmetros aí dentro da corrente interferencial. Beleza. E sabendo disso, nós vamos precisar partir para o próximo passo, que é a colocação dos eletrodos. Ela não pode ser qualquer colocação. Os eletrodos têm que estar posicionados da forma correta. E como é posicionado da forma correta? É da forma cruzada, em fogo cruzado, que a gente costuma dizer. Tá? Canal 1 e canal 2 eles têm que se cruzar. E quando a gente faz essa aplicação com 4 eletrodos, a gente chama de uma aplicação tetrapolar. Tá certo? Essa aplicação tetrapolar, o aparelho ainda pode dizer o seguinte: você quer que canal 1 e canal 2 fiquem mudando de posição automaticamente no teu aparelho? Aí disse, eu gostaria. E quando você escolhe o tetrapolar automático, é como se no aparelho ele estivesse dizendo que canal 1 passou a ser canal 2 e canal 2 passou a ser canal 1. E ele fica fazendo isso alternadamente, fica mudando o tempo todo. Pá, 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 pá. Qual é a vantagem dessa mudança? Aumentar a zona de interferência. Essa zona de interferência vai ficando maior e eu consigo ter uma área de tratamento maior e mais efetiva. Esse é o grande objetivo de colocar o tetrapolar automático. Mas digamos que você queira fazer, por exemplo, no Alux, na mão. Não cabem 4 eletrodos ali. Vai ficar um negócio meio troncho. Aí você vai fazer agora a configuração bipolar. Pô, professor, só tenho espaço agora para colocar um único canal. Quando eu tenho um único canal, eu vou perder em profundidade, mas vou ganhar em precisão. Vai ser exatamente aquele local ali que eu vou tratar. Por exemplo, no Alux, você não cabem 4 eletrodos no Alux, mas cabem 2. Então eu vou botar os 2 eletrodos para que ele chegue exatamente no meu tecido-alvo, que geralmente são tecidos mais superficiais, e um único canal, que é sempre o canal 1, ele vai ser colocado especificamente na área que eu quero tratar. E aí a gente coloca o canal 1 e pronto, está resolvido e está certo, tá? Mas você vai ter que dizer para o seu aparelho se a sua configuração ela é bipolar, ou tetrapolar. Esse é o ponto básico. Você tem que dizer para o aparelho. Você não pode não dizer, tá? Porque o aparelho vai ficar... Ele precisa dessa informação para poder liberar a corrente. Se ele vai liberar a corrente para o canal 1 e canal 2, ou se ele vai liberar apenas para o canal 1. Perceberam que é um aparelhinho um pouco mais rebuscado do que os que o Tenzi faz, por exemplo? Tem mais sofisticação aqui, não tem? Vocês conseguem perceber que tem mais coisas para a gente trabalhar, para a gente entender,
que nessa aula aqui pode ser que fique bastante superficial e vocês não tenham conseguido entender na prática. Mas óbvio, sem mostrar para vocês o aparelho e só dando isso daqui, vai ficar muito difícil mesmo vocês entenderem na prática o que é cada um deles. Talvez vocês tenham entendido agora, mas aprendizado é na hora da experimentação. E quais são os parâmetros que a corrente interferencial oferece para a gente? Frequência, 2000 ou 4000. AMF, que é aquela variação de 1 a 150. Em alguns aparelhos pode ser de 1 a 200. Variação da amplitude modulada de frequência, que é o AMF, que vai me permitir um valor de 0 a 100, ou de 1 a 100, dizendo que todo valor que eu botar na amplitude modulada de frequência, ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o slope. E slope, professor, é o quê? Slope, ele é 6/6, ou seja, aquela subida gradual e a descida gradual, boa para condições agudas, 1, 5, 1, 1 segundo subindo, 5 segundos se sustentando e 1 segundo descendo, que é para aqueles casos intermediários, ou 1 segundo sustentação e 1 segundo sem sustentação, ou seja, pá, 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 pá. Quando isso ocorre, eu já tenho uma condição mais agressiva, mais interessante para condições crônicas que toleram essas mudanças bruscas, tá, da frequência. E você ainda vai ter que dizer para ele, ó, eu quero ou tetapolar ou bipolar. Sendo que o tetapolar você pode ter a opção aqui de dizer, eu quero ele automático. E quando você bota assim automático, você aumenta a área de tratamento, para pegar grandes áreas de tratamento. Essa é uma vantagem muito grande em relação ao TENS, viu? Porque ele consegue, com 4 eletrodos, pegar áreas muito extensas que o TENS não conseguiria. Além disso, você vai ter que colocar o tempo de aplicação e a intensidade, que é de todo o aparelho. Você tem que botar lá a miliamperagem que você quer aplicar. Beleza. Feito isso, opa, acabou a aula. Nós temos esses parâmetros aí, tá? Qual é a grande vantagem de se fazer interferencial em relação a qualquer outra corrente? Interferencial, pensem em tecidos mais profundos, pegar uma bursa que está na camada mais abaixo da musculatura e pegar áreas extensas. Por exemplo, você quer gerar uma analgesia no quadríceps, você vai ter que colocar aqui 6 eletrodos do TENS, você não tem 6. Ah, mas eu tenho 4 da interferencial. Pronto. 4 interferencial você consegue gerar um alcance muito bom para o quadríceps com a corrente interferencial. Então tem a ver com a área e profundidade. Ou seja, o seu tecido-alvo. Tecido-alvo podem ser mais beneficiados com a interferencial do que o TENS. Tá certo? Beleza? Galera, espero de coração que vocês tenham entendido esse assunto, tenham captado esse assunto. Vou parar aqui a gravação agora e vou subir essa gravação agora para que ela já fique gravada aí para vocês, tá certo?